Então, a Kripke está tentando diferenciar essas duas maneiras que nós temos de olhar para a teoria cluster ou para a teoria do nome como equivalente a uma única descrição definida, né? Então, guardem esse nome. Nós podemos interpretar a teoria dizendo o seguinte: a descrição definida é usada para fixar a referência do nome, ou é um instrumento de fixação da referência do nome, tá? Essa é uma interpretação possível. A segunda interpretação possível é que a descrição definida ou cluster nos dão o significado do nome. Portanto, o nome é um sinônimo da descrição definida, né? Essas duas coisas essas duas tarefas fazem parte da visão de Frege e Russell. Para Frege e Russell, a descrição definida faz as duas coisas. Tá? Assim como para a teoria cluster, ela faz as duas coisas. O cluster faz as duas coisas. Ele fixa a referência e, ao mesmo tempo, nos dá o significado. Tá? Mas Kripke acha que essas duas tarefas são separáveis. Então, em particular, mais adiante no texto, ele vai argumentar que descrição definida pode, no máximo, ser um instrumento de fixação da referência, tá? Como se fosse a bula do remédio, como se fosse um aparelho que conectasse o nome ao seu valor semântico, que é o objeto, mas o aparelho, ele mesmo, não é parte do valor semântico do nome, é apenas algo que você precisa para usar aquele nome, tá? Assim como, talvez para usar mais uma metáfora, um objeto que vai ser implantado dentro de um marca-passo que vai ser implantado no coração de um paciente, ele só pode ser colocado lá dentro do coração com uma pinça, tá? Não tem como você enfiar o marca-passo lá, a não ser pegar o marca-passo com uma pinça, um aparelhinho com uma pinça, e, com muito cuidado, colocar lá dentro, tá? Mas a pinça, que é um instrumento essencial para você fazer esse implante, a pinça não é parte, ela não fica lá dentro. Exceto quando acontecem esses erros grotescos de cirurgia, que a pinça fica lá dentro do paciente depois da cirurgia, tá? Isso é um erro grotesco. A pinça não é parte do aparelho que é implantado no paciente, mas a pinça é um instrumento essencial para que o aparelho seja colocado, para que exista o efeito clínico desejado, né? Então a pinça seria a descrição definida de acordo com essa segunda visão, seria análogo da pinça, tá? É um instrumento essencial, importante, tá? Mas ele é importante para fazer com que o nome tenha o seu efeito semântico. O efeito semântico do nome, ou o valor semântico do nome, é apenas o objeto referido, mas não a descrição. A descrição é apenas a pinça que conecta o nome com o seu referente, tá? Então, essa é na visão de Kripke, essas duas tarefas podem ser separadas. Para Frege, para Russell e para a teoria cluster, as duas tarefas são realizadas pelas descrições definidas, né? Para Kripke, apenas a tarefa pinça, apenas a tarefa instrumento é realizada pela descrição definida. As descrições definidas apenas vão fixar a referência. Mas para isso ele vai argumentar mais adiante. Nessa altura do texto, ele apenas introduziu essas duas maneiras de você olhar, duas perspectivas, né, de você olhar como você pode encarar o papel da descrição definida ou o papel do cluster de descrições definidas, tá? E no topo da página 33 da edição em inglês, que seria a página 80 da edição em português, tá? Ele está dizendo a diferença entre usar essa teoria como uma teoria do significado, quer dizer, que há descrições dando o significado de nomes, e usar essa teoria como uma teoria da referência, quer dizer, a descrição apenas como um instrumento de fixação da referência, um instrumento dispensável, tornar-se-á um pouco mais clara adiante, né? Vai ficar mais clara mais adiante, né? Mas perde-se alguma da sua atração se não supusermos que a teoria, que a descrição nos dá o significado do nome. Ele está dizendo o seguinte, que vocês devem estar lembrados, a gente falou aí de uns vídeos para trás, que 2 páginas atrás, na página 29 em diante, Kripke começa a listar algumas das vantagens, por que a teoria de Frege e Russell é uma teoria atraente, né?
E uma dessas vantagens é que a teoria de Frege e Russell nos dá uma análise natural de enunciados existenciais. Tá? Vou lembrar vocês, enunciados existenciais não é tipo Sartre, Camus, a minha existência, etc. Não é isso. É uma coisa muito mais rasteira e grotesca. Enunciado existencial são simplesmente enunciados de existência. Então, Aristóteles existiu, Moisés não existiu, tá? Existiu, Cristo existiu, ou não, do ponto de vista histórico, não existiu um Jesus Cristo, mas sim vários enunciados dessa forma, tá? Existe fulano. Não existe o atual rei do Brasil. Rei do Brasil em 2020 não existe, tá? Enunciados dessa maneira, enunciados que incluem essa noção de existência. Quando vocês, para quem não fez ainda o curso de lógica, vai fazer em algum momento, são enunciados que começam com o que nós chamamos de um quantificador existencial. Quantificador existencial é uma expressão do tipo existe, ou para algum, ou pelo menos um, tá? Existe pelo menos um rei do Brasil, existe ou não existe nenhum rei do Brasil, algo assim, tá? Enunciados existenciais têm uma análise difícil você interpretar o que eles estão dizendo se uma das grandes vantagens da teoria descritiva ou da teoria de Frege e Russell, da ideia de que um nome é equivalente a uma descrição definida, é que você tem uma análise natural e simples de enunciados existenciais envolvendo nomes. Tá? Então, por exemplo, Aristóteles existiu. Ou não se sabe se Sócrates, o personagem dos diálogos de Platão, não se sabe se Sócrates existiu de fato. Tá? O que significa isso? Tá? Vocês devem estar lembrados que se eu estou falando, se a interpretação fosse que eu estou falando de um indivíduo, tá? Que ele existe, por exemplo, esse indivíduo existe, eu estou falando de um indivíduo que ele existe, o meu enunciado é completamente trivial, porque eu estou pegando um indivíduo e afirmando a existência desse indivíduo. Então, se ele existe, é trivial que ele existe, e se ele não existe, eu estou pegando uma coisa não existente, afirmando que ela existe, é uma contradição. Não? Mas tanto contradição quanto a trivialidade não nos interessa, não parece fazer justiça ao conteúdo informativo de um enunciado desse tipo. Sócrates, não há evidências de que Sócrates tenha existido, tá? Ou Aristóteles existiu, tá? Então nós precisamos dar uma explicação do conteúdo. O que significa dizer que Sócrates existiu? Tá? E a teoria de que o nome abrevia uma descrição definida, ou a descrição definida nos dá o significado de um nome, fornece uma teoria bastante boa e bastante natural. É uma explicação bastante natural de enunciados de existência. Quando eu digo Aristóteles existiu, ou Aristóteles não existiu, a análise disso, tá? Isso significa o seguinte: existe um, ou existiu um e apenas um, vamos esquecer aí a variação temporal, tá? Então, existe no tempo prévio a nós, existe no tempo prévio a nós, um indivíduo que tem tais e tais propriedades. Quais propriedades? As propriedades que estão na descrição de Aristóteles. Se a descrição é ser o autor da Ética e Nicômaco, então existe no tempo pregresso a nós um indivíduo que é o autor da Ética Nicômaco. Né? Ou se for um cluster de descrições, existe um indivíduo que satisfaz ser autor da Ética Nicômaco, ter sido grego, ter sido discípulo de Platão e assim por diante. Tá? Existe um e apenas um indivíduo. Essa é uma análise. Mas a análise, o termo análise em filosofia é um termo muito forte. Se eu disser que Aristóteles existiu, é analisável como existir um sujeito que tem tais e tais propriedades, eu estou dizendo que Aristóteles é um sinônimo dessa descrição. Tá? Ou que essa sentença é um sinônimo dessa outra sentença, tem o mesmo significado. Tá? Então, ser analisável significa ter o mesmo significado, em sentido estrito. Tá? Ter o mesmo significado. Tá? Não é como a gente usa. Teve um jogo de futebol, Corinthians e Flamengo, depois veio a análise de Galvão Bueno. Não é análise aquilo. Tá? Aquilo são explicações por que o Corinthians tomou uma goleada, por que o Flamengo se deu melhor, etc. Aquilo não é uma análise do ponto de vista filosófico. Análise do ponto de vista filosófico, ou análise num sentido particular estrito, que é esse que o Kripke está usando aqui, significa você desmembrar uma sentença
em termos de uma outra sentença que seja sua sinônima. Tá? Analisar um termo significa você dar um termo sinônimo que seja mais primitivo, em termos mais primitivos, mas de qualquer maneira é um sinônimo. Né? Então o que Kripke está dizendo é que se descrições definidas não são sinônimas de nomes, tá? Quer dizer, se nós adotarmos essa teoria de que as descrições definidas são apenas instrumentos de fixação da referência, como se fosse a pinça, tá? Ou como se fosse a bula do remédio, mas não são sinônimos do nome, ou seja, elas não são equivalentes ao nome, tá? Então, a atratividade dessa teoria, dessa explicação de enunciados existenciais desaparece, tá? Porque a explicação do enunciado existencial é interessante se nós considerarmos Aristóteles existiu como um sinônimo de existir um indivíduo que tem tais e tais propriedades. Tá? Agora, se Aristóteles não é sinônimo disso, a análise não fica mais interessante. É como dizer, olha, um instrumento, talvez fosse possível dessa maneira. O instrumento utilizado para fixar a referência do nome Aristóteles não capturou nenhum objeto no mundo. Talvez, mas isso não é propriamente uma análise do ponto de vista filosófico. Uma análise é nos dar sinônimos. Isso aí não é um sinônimo. Tá? É como você dizer o remédio tomado exatamente de acordo com a bula não produziu nenhum efeito. Tá? Essa comparação é ruim, mas a análise significa você desmembrar uma sentença numa outra sentença que é equivalente, logicamente equivalente, ou um sinônimo daquela sentença original. Tá? E então, o que o Kripke está chamando a atenção aqui na página 33 da edição em inglês, que é a página 81 da edição em português, é que existem essas duas maneiras de você olhar para o papel da descrição definida, só que se a descrição definida for vista como um mero instrumento, como bula de remédio ou como pinça de cirurgia, então a atratividade, um dos pontos fortes da análise de Frege e Russell desaparece, tá? Porque você não pode mais dizer que existe uma análise natural de enunciados existenciais, porque isso não seria análise, tá? Um outro ponto importante, virando a página, indo para a página 34, tá? Que são vários pontos preliminares, porque ele ainda não entrou no coração do assunto. O coração do assunto vai ser como exatamente nomes próprios funcionam. Até agora, há uma série de pontos preliminares, essas duas maneiras de você olhar para uma descrição definida, a teoria cluster de descrições definidas, que é uma variação da teoria de Frege e Russell, alguns pontos que tornam a teoria de Frege e Russell atraente. Até agora ele não entrou na teoria dele. Tá? A teoria dele vai começar daqui a pouco. Tá? Que a teoria dele até agora ele está, digamos assim, novamente naquele movimento filosófico interessante, tornando o mais plausível, o mais interessante possível a posição adversária, enumerando as várias armas que o adversário tem, antes de começar a argumentar, antes de começar a mostrar a sua própria posição. A posição de Kripke, mais adiante, vocês vão ver, ele tem um argumento para isso, não é simplesmente, tá aqui a minha visão, acredite se quiser, tá? Aqui tem uma conversão religiosa. Não. Um grande filósofo como Kripke tem, normalmente, um grande argumento para uma tese forte. Tá? E a tese forte de Kripke vai ser que nomes próprios não têm um sentido freguiano. Tá? Ou seja, o nome próprio ele se liga diretamente ao seu referente. E se tiver algum tipo de sentido freguiano, é um mero fixador de referência. É um mero bula de remédio, um mero pinça de cirurgia. Tá? Ele é apenas um instrumento para te auxiliar a achar o referente do nome, mas ele desaparece da cena, ele não permanece ali como te dando o significado do nome. Pode parecer, da forma como eu estou falando, uma coisa extremamente remota e elaborada, mas isso vai ter impactos enormes na nossa visão da metafísica, na nossa visão do conhecimento, tá? Na nossa visão em várias outras áreas, até mesmo na noção de mente e corpo, a relação entre mente e corpo, e impactos na ética também, na filosofia moral. É exatamente isso que o livro do Kripke vai tentar te mostrar.